Fala galera, beleza? A nave espacial interestelar Avalon pode ser vista a viajar pelo espaço em direção a um planeta colonizado chamado Homestead 2. Todos os seus compartimentos estão vazios, a embarcação está no piloto automático. Os 258 tripulantes, assim como os 5.000 passageiros, estão em êxtase. De repente, a nave passa por um cinturão de asteroides que está a debilitar seus escudos. A energia é redirecionada para o escudo principal, mas a nave está em rota de colisão com um asteroide gigante. De repente, o asteroide choca com a nave, causando várias falhas. A nave começa as autorreparações, mas uma das cápsulas de êxtase é ativada. O passageiro que desperta é Jim Preston, um engenheiro mecânico. Sua cápsula se abre e um sistema automatizado o ajuda no despertar, dizendo a ele que passou 120 anos em animação suspensa e que a nave está a apenas 4 meses de Homestead 2. Ele é informado de que poderá passar esse tempo apreciando os atributos luxuosos da nave. Jim recebe instruções sobre sua pulseira de identificação, sua cabine e as atividades principais das quais ele deve participar antes da chegada ao planeta. Animado e nervoso para conhecer as pessoas na nave, ele se prepara, deixa sua cabine e entra em uma classe automatizada feita para um grupo de aprendizagem inteiro. Jim parece um pouco inquieto enquanto o holograma explica a situação na Terra, chamando-a de superpovoada, com preços altos e sobrevalorizada. Ele diz a ele para guardar suas perguntas para o final da lição, mas Jim continua perguntando por que ele é o único lá. Ele percebe que o holograma não pode responder-lhe e vai em busca de outras pessoas. Ele chega ao saguão principal da nave. Não há ninguém lá também, mas uma mesa de informações automatizadas se oferece para ajudar. Jim pede para falar com uma pessoa de verdade e ela o envia para falar com um comissário, mas quando ele descobre que não há ninguém lá também, ele pede para falar com o capitão. Quando ele chega à ponte, embora não tenha acesso para entrar, ele pode ver que nenhum da tripulação principal está acordado também. Jim finalmente vai ao observatório, onde descobre que a nave está, na verdade, há 90 anos de Homestead 2. Ele percebe que acordou muito cedo, então corre de volta ao saguão e envia uma mensagem de volta para a Terra, perguntando o que ele deve fazer, porque ele não sabe como voltar para a estase. O sistema de comunicação o informa que a chamada de preço alto para a Terra levaria aproximadamente 55 anos para obter uma resposta de volta. Jim fica arrasado. Ele caminha e encontra o bar da nave, onde vê outra pessoa. Enquanto ele conversa com o barman, algo parece estranho sobre ele. Quando ele vai pegar uma bebida, Jim percebe que ele é um robô. Ele se chama Arthur. Jim quer descobrir mais informações dele, mas ele não consegue nem explicar ao robô como é possível ele estar ali antes do tempo. Jim acorda em sua cabine no dia seguinte e vai para a cantina, onde rapidamente percebe que a maioria das coisas no cardápio são reservados apenas para passageiros de classe ouro. Ele pega seu café simples e tenta descobrir como consertar sua câmara de êxtase. Depois de pegar todas as ferramentas, ele consegue fazê-la funcionar e se deita dentro da cápsula, mas nada acontece. Em seguida, ele decide usar as ferramentas que encontrou para entrar nas câmaras de êxtase da tripulação, e isso também não funciona. Pequenas falhas acontecem ao redor da nave. Jim continua voltando ao bar para beber, mas principalmente para conversar com Arthur. O robô lhe dá alguns conselhos que o convencem a invadir um dos quartos da classe ouro e tentar se divertir na nave. Jim experimenta todos os restaurantes, os jogos, o sistema de entretenimento. Mas com o passar do tempo, ele se torna ainda mais miserável por estar ali sozinho. Um dia, ele fica bêbado e vagueia pelas cápsulas de êxtase quando tropeça em uma esclusa de ar com trajes espaciais projetados para caminhadas no espaço. Jim entra em um traje e vai para a esclusa de ar, empurra uma alavanca e então o botão para soltar a porta da esclusa. Uma vez fora da nave, ele fica hipnotizado pela vista. Ele é o único ser humano consciente a experimentar aquele momento no tempo. Jim solta os ímãs em suas botas e paira no espaço, sentindo-se devastado. Ele volta para dentro, tira o traje, mas volta para a esclusa sem ele. Ele puxa a alavanca pronto para acabar com tudo, mas muda de ideia no último momento, corre de volta para dentro e escorrega em uma garrafa.
Jim se levanta e é instantaneamente atraído por uma mulher em uma das cápsulas, chamada Aurora. Ele procura os arquivos dela no diretório e ouve sua entrevista de passageira, ficando apaixonado por ela. Mais tarde, ele se senta ao lado da cápsula dela, ainda ouvindo suas entrevistas. De volta ao bar, ele está lendo alguns de seus trabalhos e está conversando com Arthur sobre sua escrita. Ele fica obcecado com a ironia de sua situação, indo para outro planeta para uma vida melhor, acordando cedo e não chegando lá, e encontrando sua mulher perfeita, apenas para ela estar fora de alcance. Jim continua pensando nela e começa a ter a ideia de despertá-la também. Ele conversa sobre isso com o robô, mas ele não entende o dilema moral. Se ele a despertar para seu próprio benefício, ele a estaria deixando ali com ele para morrer na nave. Jim decide contra isso primeiro, mas com o passar do tempo, ele não consegue deixar de pensar nisso, até que um dia ele muda de ideia. Ele vai para a cápsula dela e consegue ativá-la. Enquanto ela está acordando e passando pelo mesmo que ele se esconde e volta para seu quarto. Um pouco mais tarde, ele vai para o saguão principal esperando encontrá-la, e lá está ela, tão confusa quanto ele estava um ano atrás. Jim diz a ela que não consegue chegar nem à tripulação, nem aos comandos principais da nave. Aurora surta e quer voltar para sua cápsula. Quando eles chegam lá, Jim explica que não há equipamento especial na nave que possa ajudá-los a voltar para a Stasi, efetivamente dizendo a ela que eles estão presos. Eles voltam ao saguão e ele diz a ela que deve descansar, já que ela acabou de sair da Stasi. Ela sente pena dele por ter que passar mais de um ano sozinho na nave. Jim volta para o bar sentindo-se arrependido sobre o que fez. Ele pede a Arthur para não contar a Aurora que foi ele quem a acordou. Se você acha que o Tom e a Aurora tiveram problemas no espaço, imagina eu tentando editar esse vídeo sem virar pó. Deixa o like antes que eu entre em modo de hibernação definitiva. Enquanto eles saem, a mesa de informações tem algum tipo de anomalia. Na cantina, a Aurora percebe que Jim tem comido o mesmo café da manhã por mais de um ano e consegue entrar em um dos cardápios da classe ouro. Eles conversam sobre a possibilidade de consertar as cápsulas, mas, ao contrário de Jim, a Aurora não está pronta para desistir. Ela pesquisa na enfermaria, depois passa por documentos de pesquisa, eventualmente terminando nos aposentos de Stasi da tripulação, tentando arrombar as portas. Jim nota mais anomalias por toda a nave. Algum tempo depois, Aurora lamenta sobre sua vida na Avalon. Ela escreve, corre pela nave e nada na piscina, tornando-se mais e mais consciente de sua situação. Ela vai para a cantina para entrevistar Jim, pensando que a história dele pode ser interessante. Ela pergunta por que ele imigrou para a colônia. Jim responde com slogans da empresa primeiro, mas depois explica que ele espera que no novo mundo ele possa ser alguém, ele poderia construir uma vida. Mais tarde, eles acabam no observatório e Aurora finalmente compartilha sua razão para estar lá. Ao contrário dos outros passageiros na nave, ela tem um bilhete de ida e volta. A ideia dela era ir para Homestead 2, viver lá por um ano e voltar para a Terra, para se tornar a primeira jornalista que já fez isso, escrevendo a maior história que já existiu. Aurora lentamente desiste de encontrar uma maneira de consertar seu dilema atual e Jim descobre uma maneira de animá-la. Ele a leva para dançar, ao cinema e para a quadra de basquete. Por último, ele a leva ao bar para conhecer Arthur. Ela relaxa por um pouco até que ela se lembra de sua situação. Jim é deixado sozinho com o robô, sentindo-se péssimo pelo que fez com ela. No momento seguinte, ele é visto consertando algo e, no outro, Aurora entra no observatório para encontrar uma miniatura do edifício Chrysler que ele fez para ela. Algum tempo depois, eles saem em um encontro no bar. Eles jantam e compartilham histórias sobre suas vidas. Ela diz a ele que seu pai morreu quando ela era adolescente. Após o jantar, Jim leva Aurora para a eclusa e eles entram nos trajes espaciais. Eles saem para uma caminhada no espaço juntos. Jim finalmente tem alguém para compartilhar aquela experiência magnífica. Jim desliga os ímãs em suas botas e eles flutuam juntos no espaço. Eles voltam para dentro e imediatamente se beijam. Eles se retiram para sua cabine e dormem juntos. Logo depois, eles começam a viver como um casal. Aurora se muda para sua cabine e eles falam sobre a vida dela na nave.
Eles correm juntos, comem juntos, dormem juntos. Jim explora a nave mais a fundo e encontra a baía de hidroponia. Ele traz flores para Aurora. Um dia, a nave passa por uma gigante vermelha e eles vão ao observatório para vê-la. É o aniversário de Aurora, então, mais tarde naquela noite, eles comemoram em um dos muitos restaurantes na nave e então no bar. Jim vai para o banheiro e prepara o anel que ele fez para Aurora enquanto ela fica no bar conversando com Arthur. O robô diz a Aurora que Jim a acordou intencionalmente, sem saber que ele ainda deveria manter isso em segredo. De repente, Jim volta e ela o confronta em absoluta descrença. Ela foge, furiosa e em pânico. Jim volta para sua cabine para encontrar todas as coisas dela indo embora. Ele a encontra na cantina no dia seguinte, mas no momento em que ele fala, ela foge. A Aurora está desesperada. Uma noite, ela vai até a cabine de Jim, socando e chutando, querendo matá-lo. Falando com ela sobre a calma porque ela continua a evitá-lo, Jim tenta se desculpar e explicar suas ações a ela. Ele diz a ela que se apaixonou por ela. Mas a Aurora não se importa. Ela não pode perdoá-lo por tirar a vida dela. Uma noite, enquanto Jim está em sua cabine, outra anomalia acontece. A nave enfrenta um erro crítico e o comando principal desliga. Mais tarde, ele entra no elevador e ele tem uma anomalia. Aurora entra no saguão principal e vê que Jim plantou uma árvore lá. Então ela vai para a cantina, onde o dispensário de comida também está com anomalia. De repente, ambos ouvem a voz do chefe de conversa sobre a comunicação, perguntando quem plantou a árvore. Ambos correm para o saguão e veem Gus Manzo em pé na frente da árvore de Jim. Eles se apresentam e contam ao chefe sobre a situação. Ele não entende como 3 cápsulas poderiam falhar. Manzo os leva para a ponte e ele descobre que há alguma coisa errada com a nave, mas a informação nos sistemas tem que ser checada manualmente. Quando eles saem da ponte, um robô quase cai em suas cabeças, e os dois dizem a Manzo que as anomalias têm acontecido por toda a nave mais frequentemente. Ele diz que isso não deveria acontecer enquanto ele mostra a eles como coletar os dados. Manzo checa as cápsulas quando Jim se junta a ele lá. Ele descobriu o que aconteceu com a cápsula de Aurora. O chefe de conversa acha o que Jim fez terrível. Mais tarde, ele está na ponte checando os dados coletados quando a Aurora se junta a ele. Eles conversam sobre o que aconteceu com a cápsula dela, mas ele diz a ele que ele não pode fazer nada sobre isso. Jim entra com o 16º robô quebrado. Manzo sente a doença de estase, então ele vai descansar, mas, enquanto ele sai, ele tosse sangue. Naquela noite, a Aurora não consegue dormir, então ela vai para uma natação. De repente, há perda de gravidade por toda a nave e ela começa a se afogar enquanto a água da piscina se move com ela. O drive de gravidade reseta e ela mal consegue sair viva. Ambos correm um para o outro, indo encontrar Manzo. Os 3 estão de volta na ponte, descobrindo lentamente o que tem acontecido com a nave. Manzo descobre que algo aconteceu 2 anos atrás, tirando um sistema principal. Eles precisam encontrar e consertar o que causou a falha, porque a nave inteira está tentando pegar a folga. Se eles não consertarem, a embarcação inteira ficará presa. Eles vão para encontrar o problema, mas Manzo desmaia, então Jim e Aurora os levam para a enfermaria. Ele está morrendo e não há tratamentos que possam parar isso ou prolongar o tempo que tem sobrando. Algum tempo depois, os 3 se encontram no observatório e Manzo dá a Jim sua pulseirinha de identificação, diz a eles para consertar a nave e imediatamente morre. De repente, as luzes mudam para um alarme vermelho e a nave começa a tremer. Jim diz a Aurora que ele precisa da ajuda dela e eles correm em direção à engenharia, mas há outra falha no drive de gravidade e imediatamente diz outra que aflige Arthur também. Jim o desativa. Eles finalmente chegam em engenharia e começam a procurar o problema. Eles o encontram no plano de energia e enquanto eles abrem a escolta, a Aurora é sugada para dentro. O asteroide causou uma fissura na sala naquela área. Jim é sugado também, mas ele se segura na escolta enquanto ela continua fechando sobre ele. Eventualmente, ele é sugado também, mas eles rapidamente conseguem selar a fissura. Instantaneamente depois de consertar esse problema, Jim percebe que há mais de uma fissura no Salon. Os dois seguem a trajetória do meteoro e descobrem que ele atingiu o computador de controle do reator.
Jim acha que ele pode encontrar peças de repostos para isso. Eles encontram a peça e a trocam, mas o processo de ventilação do reator ainda falha. Eles o fazem manualmente, mas falha de novo. Jim percebe que ele precisa abrir a porta de ventilação de fora da nave para que eles possam resfriar o reator. Ambos vão para a eclusa, e enquanto ele está se preparando para sair, ele dá a Aurora a pulseirinha de Manzo porque ele pode não voltar. Ela o ajuda com o traje, e enquanto ele entra na eclusa, ela diz a ele para voltar, porque ela não pode viver na nave sem ele. Aurora volta para o reator, onde a temperatura atingiu alturas críticas. Um parafuso do reator se projeta no braço dela. Enquanto Jim está se aproximando da ventilação de fora e vê a porta, a temperatura sobe na sala do reator. Enquanto ele está tentando contornar a porta para abri-la, ele logo percebe que ele terá que segurar a porta aberta manualmente para que o reator possa ventilar, e ele diz a Aurora. Ela não gosta do plano, mas ele segue em frente com ele e diz a ela para ventilar o reator. Ela não quer que ele morra e eles discutem, mas ele diz a ela que eles têm que salvar as outras pessoas, e ela ventila o reator. O processo é bem sucedido, mas a fumaça do reator empurra Jim para longe e quebra sua marra. A pressão em seu traje também está caindo. Ele diz a Aurora o que aconteceu e ela se move tão rapidamente quanto pode para pegar outro traje e trazê-lo para dentro. Ele pede desculpas a ela novamente. Ela coloca um traje e voa para pegá-lo, mas sua marra é muito curta. Ela é puxada de volta, mas de repente agarra-se à marra dele e consegue puxá-lo para dentro. A Aurora arrasta Jim para a enfermaria apenas para descobrir que ele já está morto. Ela usa a pulseirinha de Manzo para anular os protocolos médicos e ressuscitá-lo. A cápsula médica faz o trabalho automaticamente e revive Jim. A Aurora o perdoa. Mais tarde, a Aurora conserta Arthur e eles dão a Manzo um enterro espacial correto. Jim a leva para a enfermaria e diz a ela que ele encontrou uma maneira de usar a cápsula médica como uma de estase. Ele diz a ela para entrar na cápsula e passar o resto da viagem lá dentro, mas, como é revelado mais tarde, ela recusa e decide ficar com ele acordada na nave. Jim finalmente a pede em casamento e eles vivem suas vidas na nave. 88 anos depois, o Avalon chega em Homestead 2. A tripulação acorda e encontra a nave em um estado muito inesperado. A Aurora deixa-lhes uma mensagem recontando a história da vida que ela e Jim tiveram na nave enquanto os outros estavam dormindo. Terminando assim o filme Passageiros 2016. E você, teria coragem de acordar alguém para não ficar sozinho no espaço? Comenta aqui! Se gostou desse resumo, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos filmes resumidos.